bom dia. Bom dia pra vocês, bom trabalho. Esse vídeo é continuação, porque eu tô soltando os sonhos pra vocês, né? Não soltei só no vídeo para que não fique muito grande, né? Para que eu dê pra me postar nas redes sociais, porque se eu fizer um vídeo muito grande, para mim postar os históricos fica ruim, né? E eu tenho que postar os históricos pra vocês, né? E obrigado por você estar no canal, obrigado por vocês que estão se inscrevendo, obrigado por vocês que estão visualizando, que estão vendo a mensagem do Senhor enviada para vocês, porque os sonhos de visões da vinda do Senhor é consentido por Ele. Então, e o Senhor aparece pra gente em sonhos, por quê? Para alertar vocês, para que vocês aceitem o sacrifício que Ele fez por vocês na cruz do Calvário. Quem não confessou Jesus, procurou a igreja evangélica, confessa Jesus. Para aquelas pessoas que estão afastadas, elas se voltem para o caminho do Senhor, para que aquelas pessoas que estão com o Senhor, mas estão com negligência, elas se reconciliem com Ele. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus não renunciou, vocês renunciem, entendeu? Justamente o sonho que eu vou soltar vai ser sobre isso, que o Senhor tá pedindo para me alertar a igreja dele, a casa dele, eu alerto. É para alertar, sim, eu alerto. Ora, eu alerto, eu alerto. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, eu a amo, entendeu? Tudo que eu faço por ele ainda é pouco. O Senhor, o Deus de Israel, eu amo. O Senhor é a minha vida, a minha salvação. Então, nós temos salvação. Por causa de quê? Por causa dele. Porque ele nos amou. Então, antes de eu nascer, milhares de anos atrás, ele já estava conhecendo nós, entendeu? E ele tem um amor medonho, por quê? Por nós que somos ovelha dele. Nós somos ovelha dele, nós somos ovelha do Senhor. Por isso que eu digo a vocês, vocês que aceitaram Jesus, que se afastaram, volta, Jesus está voltando. Vocês que não aceitaram Jesus, aceita Jesus e começa a caminhar com o Senhor. Te santifica, te purifica só na palavra de Deus. E essas pessoas que estão caminhando com o Senhor, renuncia à vaidade. Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada e eu vou soltar esse sonho para vocês. Por causa disso, muitas pessoas, muitos cristãos vão ser rejeitados. Por causa de quê? Por causa da vaidade. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Mas esse aqui é um outro vídeo. É outro vídeo, não, vou fazer nesse vídeo também. Então, assim, tudo o Senhor fala conosco para que quando chegar esse dia, as pessoas não tiveram chance, tiveram oportunidade de conserto, né? Ó, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, é os meus narizes que estão entupidos, vocês me desculpem, viu? Estão entupidos e estão ardendo. Mas continuando, ó, eu sonhei que eu tava numa casa. E chegou umas pessoas de viagem. E nessa casa que eu tava, que tinha chegado essas pessoas de viagem, glória a Deus, glória a Deus. Elas se organizaram. Quando elas se organizaram, eu tô ruim os narizes, entendeu? Mas vou continuar fazendo. Elas organizaram, elas foram fazer comida. E no momento que elas foram fazer comida, glória a Deus, elas foram cortar verdura. Quando elas estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E eu saí da casa onde eu estava, fui para outra casa plantar. No momento que eu saio dessa casa, que eu vou para outra, no meio do caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo muito grande no céu. Um pedaço de um templo muito grande no céu. E quando eu vi aquele templo no céu, né? Glória a Deus. Quando eu vi esse pedaço desse templo no céu... Quando eu vi esse pedaço desse templo no céu, ele era branco, todo branquinho, né? Só um pedaço que eu vi no céu, enorme de grande. Branco, uma listra marrom em cima, embaixo, ele era todo branco. Tinha uma listra marrom lá em cima, embaixo tinha um desenho amarelo e azul claro e um pretinho. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo. E eu continuei o meu caminho, cheguei na frente dessa casa e eu plantei esse pezinho de cebola. E ela tava meio molhada, tinha um poço cheio d'água, água bem azul, escuro marinho. E eu plantei esse pezinho de cebola lá. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola,
Algo que eu vou dizer a você, essa casa ela não tinha teto, ela só tinha um portal. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Quando eu olho pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens. Na hora que eles desceram do céu pra terra, glória a Deus. Quando eles desceram do céu pra terra, 2 ficou lá do lado de fora. E eu me levantei e disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu falei isso, ele já veio ao meu encontro. Ele chegou e disse assim pra mim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tenho. Glória a Deus. Eu cheguei pra ele e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, embora olhar. E eu e ele, nós saímos, né, pra olhar. Chegou na primeira casa, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não. Na segunda casa, a porta tava fechada. Ele disse, não. Na terceira casa, a porta tava fechada. Eu abri pra ele uma brecha. Eu abri uma brechinha. Eu abri uma brechinha da porta pra ele. Lá dentro tinha uma mulher. Ele olhou, eu olhei lá pra dentro. Na hora que eu abri a porta, nós olhamos pra dentro e a mulher que tava lá, ela olhou pra nós, né? Nesse momento que ela olhou, vocês me perdoam, os narizes, a garganta, né? Então, nesse momento que ela olhou, né? Ele colocou um semblante de alegria no rosto dele e glória a Deus. E ela olhou com o rosto de espantada, né? E nesse momento que aconteceu isso, ele se virou pra mim, ele deu um sorriso, eu deixei lá. E eu fui lá pra frente dessa casa onde eu fui plantar onde eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando lá, ele já vem atrás de mim com essa mulher. E ele vinha trazendo ela na palma da mão. Ela suspensa do chão. E ele vinha trazendo ela toda imóvel, ela não se mexia mais pra nada. E ele colocou ela mesmo no centro da porta da casa onde eu tava. Ele colocou ela lá. Glória a Deus. Ele colocou ela lá no centro dessa porta. Glória a Deus, glória a Deus. Ela suspensa do chão. Pensei que ele ia levar ela naquele momento. E ele colocou ela lá. Vocês me perdoam, viu? Ele colocou ela lá e ela ficou, né? Ela suspensa do chão. Os pés dela não encostavam no chão, não. Era bastante alto do chão, né? E ela lá no pé dessa porta, né? Assim, no pé assim, lá mesmo no meio do centro da porta. E ele colocou lá, quando eu olhei pro rosto dele, vi o rosto dele tão de decidido. E eu olhei pra ela, né? Eu disse assim, vou perguntar pra ele se da onde ele vem. Ele não viu Jesus. Aí eu andando lá dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus? Não, eu andando lá dele. Ele parou e colocou um semblante no rosto dele. Quando ele colocou um semblante no rosto dele, eu me acordei. Quando eu me acordei, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu me acordei, glória a Deus. Quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu cochilei. Quando eu cochilei, eu vi a cabeça de uma mulher toda maquiada. Só a cabeça mesmo da mulher, toda maquiada. O cabelo dela estirado, né? A sobrancelha dela com rime. E o rostinho dela cheio de pó, a boca dela com batom. Ela tava toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento que eu tava... Nesse momento que eu olhando pra ela, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que eu vi ela toda maquiada, eu fixei os olhos nela, ela falando sobre maquiagem. Eu olhando assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho. Eu vou explicar ele pra vocês, mas também vou soltar as Santas Escrituras pra confirmar por que o Senhor rejeitou 2 casas. Vocês vão entender. Ó. A primeira casa que eu plantei esse pezinho, o primeiro templo, essas pessoas chegando de viagem nessa casa, as pessoas do arrebatamento. E é porque incomoda. Essas pessoas chegando de viagem, as pessoas do arrebatamento. E esse templo lá no céu é a Nova Jerusalém. E sobre essa casa, é lá em Israel, essa casa que tá só o muro e um portal, é o templo lá em Israel, que o Senhor eles profanaram o templo e o Senhor profetizou que aquele templo não existiu mais até no dia de hoje, né? Então, e o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Glória a Deus. Essa casa é o templo lá em Israel, né? Que o pessoal vai lá pro Muro da Lamentação chorar. E essa porta
é justamente o portão onde as pessoas entram para lá pro Muro da Lamentação para chorar, né? Então, e sobre essas outras 3 casas, 2 foram rejeitadas e uma foi aceita. Eu vou ler para vocês. Casa representa o quê? Templo. A primeira casa que eu plantei esse pezinho de cebola é muito choro. Um pezinho de cebola é muito choro. E essas 3 casas, a primeira que foi rejeitada, essa primeira que foi rejeitada é o templo católico. Foi rejeitado por quê? Por causa das idolatrias. Foi rejeitada pelo Senhor. Por causa das idolatrias, por causa da vaidade, foi rejeitado. Tá desse jeito esse templo. Então, e essa segunda casa que foi rejeitada é as 5 virgens loucas. Elas foram rejeitadas por Deus. E a última casa, mesmo que aquela mulher foi aceita. A casa representa templo. E mulher dentro da casa representa religião. Então, essa última casa que foi aceita são as 5 virgens prudentes. Elas que foram aceitas por Deus, por Jesus. Por aquelas 3 pessoas que desceram do céu. Um veio a minha direção, por então ele perguntou sobre essas casas, né? Agora eu vou ler a parábola das 10. Vocês me perdoem, né? Que eu esteja gritando aos nariz. Tô com os nariz ardendo, glória a Deus. Ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E você está vendo? As prudentes, elas têm o quê? Elas têm conhecimento da palavra de Deus, elas conhecem a palavra de Deus. E as loucas, elas não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, por isso que elas estão pecando perante a Deus. Essa cabeça que o Senhor me mostrou da pessoa, da mulher toda maquiada, é o tempo evangélico que está desse jeito. É o tempo evangélico que está desse jeito, cheio de vaidade. E por causa disso eles vão ser rejeitados. E ai dos pastores que estão vendo essas coisas e estão deixando. Ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tão seca da palavra de Deus, né? As lâmpadas tudo apagadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Cheia, repleta da palavra de Deus. E tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Até bradar os sinais da vinda do Senhor, né? Ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Você está vendo? É para estar preparada, mas as loucas não tinham azeite não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus, ó. Esses são os crentes que custam ir para a casa de Deus, é os crentes que não pegam nem a palavra de Deus para ler, estão despreparados, ó. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Vós ide antes ao que o vende e compra para vós. As prudentes deram conselho a ela: compra azeite. Lê a palavra de Deus, te enche da palavra de Deus. E praticar ela, que não adianta de nada. Os padres, eles conhecem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas eles não praticam nada delas, né? E nem tão pouco faz com que as ovelhas pratiquem, né? E tardando ela ido comprar, chegou o esposo, tá vendo? Despreparado, chegou quem? Chegou Jesus em cima das nuvens. Cadê? E
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. As que estão preparadas agora no dia do arrebatamento serão levadas. E as que não estão preparadas vão ficar para trás. Vão ficar para trás, outras vão sair para pagar um alto preço. Por quê? Porque está causando escândalo com a palavra do Senhor. Está causando escândalo com o nome dele. Continuando. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Pedindo para entrar no céu. Mas não se preparou, né? Se prepara, renuncia à vaidade. Renuncia à vaidade, renuncia à maneira de vocês se comportarem. Aceita Jesus, aceitar Jesus já aceitou, né? Mas o que? Renuncia, tem que renunciar, tem que ter renúncia. Até sobre as nossas vestes o Senhor fala nas Santas Escrituras. Ó. Eu vou ler um pouquinho para vocês sobre as nossas vestes, né? E ele, olha o que foi que o Senhor respondeu, elas pedindo para o Senhor abrir a porta e levar elas, ó. E esse aqui vai ser todos os crentes que vão ser deixados para trás. Eles vão ficar batendo, pedindo para o Senhor levar, porque eles sabem porque que eles vão passar daqui para frente. O conselho que eu dou a vocês, faz igual o Daniel fez. Compra uma, tá com a Bíblia, guarda ela que ela vai ser o teu passaporte. Lê Daniel. Faz as mesmas coisas que Daniel fez. Ora 3 vezes durante o dia. Ora 3 não, ora 4, 5. Entendeu? Multiplica as orações e outra coisa, te consagra. Daniel, para passar por essa prova, essa tentação que vai vir sobre os 4 cantos da terra, Daniel jejuou, Daniel orou. Faz a mesma coisa. Consagra-te ao Senhor, que tu suporta e tu vai ser levado ao céu, né? O céu vai vir para a terra novamente, né? Então, porque onde o Senhor tá, tem um pedacinho do céu. O Senhor tá, tem um pedacinho do céu conosco, entendeu? É impossível o Senhor estar conosco e não estar um pedacinho dele conosco. Ele é o céu, glória a Deus. E ele respondeu e disse: em verdade vós digo que vós não conhece. É doloroso escutar isso do nosso Salvador, do nosso Mestre. Mas por quê? Porque não se prepararam. Por quê? Porque não renunciaram. Por quê? Porque aceitaram Jesus. Mas é como está escrito lá em João 3, o versículo 3. Não renunciou, não nasceu de novo. O que adianta aceitar Jesus e permanecer a mesma pessoa? Usando batom, estirando cabelo, pintando cabelo, cortando cabelo, pintando as unhas. O que adianta isso? Tá do mesmo jeito que você estava lá no mundo. Quando nós aceitamos Jesus, é para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos quando nós estamos lá no mundo, isso não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Entendeu? O que vai pertencer a nós é o quê? As coisas celestiais. Não é nelas que nós estamos atrás, não é delas que nós estamos buscando. Pois então, nós temos que procurar as coisas celestiais, não as coisas desse mundo, né? Porque com ele tudo vai ser passado, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Encerrei. Último versículo. Esse último versículo também é maravilhoso, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O dia, se hoje for o dia, nós não sabemos se é hoje. Qual é a hora? Também a hora ninguém sabe. Pois então, não estou falando que Jesus está voltando hoje, não. Presta bem atenção. Porque aqui está escrito, que eu acabei de ler para você. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas tem os sinais da vinda do Senhor. O Senhor disse assim: deixarei os sinais. Sinais da segunda vinda do Senhor. Nós temos. E nós estamos vendo. Quais são os sinais? Eu já li para vocês várias vezes, né? Aqui estou vendo logo um. Ó, o juízo final. O juízo final. Juízo final. Lê essa passagem aqui. É Mateus 20, 25. Começando no versículo 31. É o sinal da segunda vinda. Mateus 25, e aqui é o juízo final. Aqui sobre esse juízo final, tá falando sobre muitas coisas que as pessoas vão padecer, né? Deixa eu ver aqui, é 24, ó. Quer saber dos sinais da vinda do Senhor? Eu vou ler pra vocês um versículo, ó. Sinais da segunda vinda. Então, é Mateus 24 e o versículo 29. Ó, os sinais, ó. Fora as outras coisas que tem escrito nas Santas Escrituras, né? Ó. E logo depois da aflição daqueles dias. A mulher quando vai ter dor, quando a mulher vai ter menina, a mulher não sofre um pouquinho antes de vir a dor principal. Então, nós estamos nessa parte, entendeu? Ó. Estamos sentindo a aflição. O mundo, a natureza, ela tá gemendo, ela tá mostrando nós que Jesus está vindo, ó.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esses são os sinais da vinda do Senhor. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Entreguei para vocês. Entreguei para vocês. Agora eu vou soltar sobre o quê? Por que a primeira casa ela foi rejeitada? Que é o templo católico. Por falta disso aqui que eu vou ler para vocês nas Sagradas Escrituras. O povo católico deixou de adorar a Deus e tá adorando o quê? Imagem de escultura. Vou ler para vocês, bora? Ó, é para cantar para o Senhor, não conta para o Senhor. É para adorar a Deus, não adora a Deus. Ó, adorar só a Deus, tirar todas as imagens de escultura. Ó, vinde, cantemos. Eu vou ler logo o versículo principal, né? Ó, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Você está vendo? Nós temos que o quê? Celebrar o Senhor. Celebrar o Senhor, né? Ó. Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. O último versículo eu vou repetir novamente para vocês, ó. Se, ó, vinde, adoremos e prostemos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. É só a Ele que nós devemos dar honra e glória. Entreguei para vocês. Vou ler, entreguei para vocês. Vou soltar outro sonho. Bora pra cá. Eu sonhei que eu tava, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. E eu passava a parte da manhã trabalhando. Quando eu chegava meu dia, eu ia almoçar. Quando eu voltava, eu já voltava tarde do meu trabalho. Eu já voltava tarde para trabalhar, né? E no momento que eu cheguei lá atrasada, eu fui só experimentar a roupa que eu tava fazendo, eu vi que deu em mim. Na hora que deu em mim, sabe o que foi que eu fiz? Glória a Deus. Eu já vi, a parte do sonho já pulou para a parte da noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor. E deixa eu contar esse sonho do início novamente. Eu sonhei que eu tava trabalhando numa casa e eu passava a parte de manhã. Meu dia eu ia almoçar. Quando eu retornava, já era de tardezinha. E eu só experimentava a roupa. E o sonho, eu já vinha de alguma congregação do Senhor. O sonho pulou, eu já vinha de alguma congregação do Senhor. Eu não sei de qual. Era de noite e era um dia festivo, era um dia de festa, era um dia festivo. E nessa que eu vinha de alguma congregação do Senhor, vinha carro, era moto atrás de mim, o que estava nos meus pensamentos, né? E eu vinha mesmo no meio do beco. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nesse momento que vinha atrás de mim, ou era carro, ou era moto, na minha frente apareceu um cavaleiro. Apareceu um homem montado no cavalo. E ele vinha voado no cavalo, assim, uma velocidade medonha no cavalo. E eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio para ele passar, glória a Deus. Quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. Eu não tinha visto esse homem, né? E quando eu... Glória a Deus. Quando eu vi esse homem, né? Lá no chão brigando com ele... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu vi ele lá no chão brigando com ele, eu... Glória a Deus, glória a Deus.
Eu fui lá onde ele tava, eu peguei ele, aí nós saímos, fomos pra um canto. Quando chegamos lá nesse canto, ele começou a beber, ele sentou e começou a beber, né? E na hora que ele começou a beber, eu achei assim, né, muito perigoso. Aí eu peguei e disse assim, eu vou pegar ele, né? Eu peguei ele, porque tava bem pertinho do canto onde ele brigou, né? Aí eu disse assim, eu vou deixar ele aqui, não pode ele voltar para aquele canto. Eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele na frente da minha casa, sentado numa pedra. Na hora que eu coloquei ele na frente da minha casa, sentado numa pedra, aí eu deixei ele lá, né? Quando eu deixei ele lá, ele tombou. Na hora que ele tombou, eu disse assim, vixe, ele vai cair, ele vai se machucar. Aí eu sentei do lado dele. Eu sentei do lado dele e eu fiquei do lado dele. E eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês sobre esse sonho. Vocês me perdoem por eu ter parado várias vezes no sonho? É porque eu não tô bem, não. Mas assim mesmo eu tô fazendo, né? É os narizes ardendo. Meus narizes tá ardendo. Vou soltar sobre esse homem no cavaleiro. Vou soltar sobre esse homem no cavalo, né? Vocês me perdoem até quando eu falo errado, né? Eu vou soltar sobre esse homem no cavalo, né? Que é o Senhor. Ele é o Senhor. E por que que o Senhor bebeu, né? Bora pra cá, ó. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que está assentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está vendo? Por isso que ele brigou. Por quê? Porque ele peleja. O que é pelejar? Não é brigar, não. Ele está guerreando por nós, entendeu? E julga e peleja com justiça, entendeu? A mensagem do Senhor foi entregue para você. Esse homem no cavalo é o meu Senhor. Eu leio as Santas Escrituras para que você não tenha incredulidade, né? Que é assim que o Senhor vai vir nos buscar, né? Então, agora eu vou ler para vocês o quê? A parte de... Glória a Deus. Lucas 22, e o versículo 15 até o versículo 18. Por que que o Senhor bebeu? Vou ler para vocês agora. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Antes do Senhor ser crucificado, o Senhor desejou muito comer com os 12 discípulos dele essa Páscoa. Ó, porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? O Senhor deu garantia que ele não vai mais, não ia mais o que? Cear. Quem ceia é nós aqui. Nós comemos do corpo e bebe do sangue do Senhor, né? Ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então, tomando cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Porque vós digo que já não a beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Por isso que o Senhor, eu tirei ele, né? Porque ele pelejou por nós e nós fomos para um canto e lá o Senhor bebeu. Por quê? Porque é o dia que o Senhor arrebatou nós e o Senhor sentou à mesa para cear, entendeu? É a ceia do Senhor, entendeu? É a ceia que o Senhor vai, né? Então, entreguei para vocês. Olha, entreguei para vocês esse sonho. Ainda vou soltar o outro, eu vou soltar o outro agora. Tô ruim, mas vou soltar. Ainda tem mais outro que eu tô também me lembrando. É o Senhor que tá me lembrando pra me soltar. E eu vou soltar pra vocês agora, ó. Mas primeiro eu vou soltar esse outro, né? Ó, esse outro é curtinho, eu vou soltar pra vocês. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra minha frente, várias espadas, elas se enfrentavam. Elas se enfrentavam assim. Elas se enfrentavam, as espadas. E era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E elas se enfrentavam assim, com um zinido tão grande que incomodava os meus ouvidos. E nesse momento que elas se enfrentavam, eu via em cada cabo de cada espada, eu via o símbolo do seu país. E quando eu vi aqui dali, eu me apavorei. Aí eu saí alarmando para todo mundo, ninguém quis me dar ouvido. Eu saí alarmando. E ninguém quis me dar ouvido, era um dia festivo. Era um dia festivo, um dia de festa. E glória a Deus.
E eu cheguei para o meu filho, falei para o meu filho também não me deu ouvido. E eu saí também alarmando o povo no meio da rua, também ninguém me deu ouvido. E eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor... quando eu me acordei, assim que eu me acordei, eu disse assim, vixe, isso que o Senhor me mostrou, o Senhor já tinha me mostrado no céu, acordada. E eu fiz o quê? Eu não tinha soltado, né? Eu fiquei calada. Como eu fiquei calada, o Senhor disse assim, eu vou mostrar pra ela em sonho que ela vai soltar. E é o que eu tô soltando pra vocês. O Senhor tinha me mostrado as nuvens em formato de carro de guerra. E eu guardei. Aí, algo que eu vou dizer pra vocês, essas espadas é guerra. Espada. Várias espadas se enfrentando, é vários países que vai se enfrentar agora. E outra coisa, o Brasil e os Estados Unidos estão unidos assim, uma espada, uma pertinho da outra, com o símbolo dos seus países, entendeu? Claramente o símbolo do Brasil e claramente o símbolo dos Estados Unidos, vizinham assim, as espadas assim, ó. A carreira medonha de espada, eles mesmo no centro, mesmo no meio. Pois então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês sobre isso. Essa vai ser o que? A guerra do Armagedon. Então, a palavra do Senhor foi entregue para você. Primeiro, por ler aí para confirmar para nós. Vou ler para vocês aqui no livro do Apocalipse. Foi mesmo em cima, bora? Ó. Apocalipse vai entrar agora o que? Abominação, né? Para que a Bíblia se cumpra, vai entrar abominação, ó. E sobre o que? Sobre esses pais que vão se enfrentar agora, né? Ó. Apocalipse 20, o versículo 8. E saiu a enganar as nações. É o que vai acontecer agora. É isso. Vai ser... Muitas pessoas vão se marcar com a marca da besta. Por quê? Porque o inimigo vai estar solto para enganar muitas das nações, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a juntar em batalha. Você está vendo? É o que vai acontecer. Mas a mensagem do Senhor está entregue para vocês. Se lembrai, vós, do tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, antes de acontecer, o Senhor levantou Noé para falar com aquele povo. E Noé pregou até o último dia. Quando chegou no último dia, o Senhor disse assim, entra para a arca. Ele entrou, o Senhor selou a porta. Ninguém entra mais, ninguém sai. Então, aquele povo todo pereceram. Lembrai da passagem de Noé, né?